uma mudança que estamos fazendo, tá bom? João, rapidinho esse aviso. Irmãos, olha só, aviso é uma coisa chata às vezes, tá? Eu dou de uma forma mais clara. O pastor Alain não gosta de dar aviso, de jeito nenhum ele não gosta. Problema dele, jeito dele, eu não me incomodo, problema meu, jeito meu. Mas nós entendemos que existe avisos que as pessoas que estão assistindo não precisam ouvir. Então o que é que vai acontecer a partir de domingo? Presta atenção, você que está em casa. O culto ele vai ser simultâneo, ou seja, no momento que está acontecendo na igreja, acontecendo em casa, mas só o momento da palavra. Então quem estiver em casa, nós não vamos mais passar o momento do louvor, nem dos avisos, só o momento da pregação. Então quem está em casa não vai perder o culto, vai continuar tudo normal na igreja, tudo legal, o que você faz, você vai continuar fazendo as suas obrigações como crente, mas só vai passar domingo 6 da tarde, quarta 7 da noite, só o momento da palavra. Esse momento de aviso que eu estou dando agora, esse momento de aviso às vezes um pouco chato, então às vezes ceia do Senhor, que nós temos às vezes algum assunto que só interessa a igreja, não vai ser transmitido na ceia, tá? Então, e no domingo só o momento da palavra, e quarta-feira, agora qual horário, pastor? Mesmo horário do culto. O pessoal aí de comunicação vai ajeitar, fica passando uma música tal, até chegar o momento da palavra. No momento da palavra eles entram e você já pega o pastor, o pregador que estiver pregando no dia, falando o livro, o capítulo, o versículo, e eu você ouvindo a ministração. Amém? Tem coisas que é necessário fazer na igreja, gente. A igreja, por isso que eu peço a vocês para lerem a Bíblia, porque existe coisa que nós não gostamos de fazer, mas precisa fazer, porque nem todos são iguais, né? Então você vai fazer às vezes só interessa uma turma, um aviso, mas tem que dar à igreja, tá? Então, a partir de quarta-feira, para quem está em casa, fique tranquilo, só vamos ter o momento da mensagem, para você ouvir só a mensagem, tá? Aproveitando só dessa vez, suporte aí um pouco, Caruru, sábado, dia 21, agora teremos Caruru, então você pode encomendar a sua quentinha aqui às irmãs, eu vim pegar na igreja, vamos fazer por encomenda, não adianta vir pegar só no dia, tem que procurar uma das irmãs da igreja, Eliana, Denise, Roberta, Eliene, Nininha, veja aí, tá? E Congresso de Mulheres de 24 a 26 de setembro, próximo mês, Congresso de Mulheres, tá? Abra sua Bíblia, eu peço aos irmãos em casa e aqui também, lembrar de orar por Muniz, né? Um colega que trabalha de Juarez, teve um acidente e está correndo o risco, né, de perder a visão. Deus repreenda e dê a saúde dele. Orar também por Lindaura, lá em Novo Triunfo, né? Lindiomar, de lá de Novo Triunfo, e Soraya também de Novo Triunfo, amém? E também orar depois pela irmã Nel e irmã Luciene, que faz aniversário hoje, viu aí? Essas pessoas são importantes ou não? Então, aviso é chato, mas tem que dar. Aí o pastor Alain fica chateado que ele não gosta de dar aviso, mas eu preciso dar o aviso, né? Então, o que é que a gente fez então para aquelas pessoas? Eu concordo assim, existem pessoas nesse momento assistindo o culto que não precisam ouvir os avisos, mas quem é da igreja, pelo amor de Deus, não pode se incomodar com avisos, né? Os avisos vão continuar, mas só para a igreja, amém? Aniversariante essa daqui hoje, é o 14 ou 15? 14, ou pensei que era 15, está com a cara de 15. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 3, João 3, uma história conhecidíssima, até das crianças, diz assim, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga estou procurando. João capítulo 3, quem é esperto, quando eu mandei abrir no início, já estava em João, agora é só procurar o capítulo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem. Isso aí é fé. Nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Você pode repetir comigo só o versículo 10? Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Jesus, a palavra é do Senhor, e dependemos do teu Espírito Santo para interpretar a tua palavra, para praticar a tua palavra. Por isso, ajuda-nos, que todas as vozes se calem, que a nossa vontade se cale, e que só a tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Irmãos, presta atenção, você que está em casa, você que está aqui presente. Deus me deu um tema de uma mensagem, e antes eu quero te falar o seguinte: existem palavras que no dicionário ela quer dizer uma coisa, mas no reino espiritual, se você quiser entender as coisas, a palavra de Deus, no reino espiritual, às vezes ela tem significado diferente. Exemplo rápido, por exemplo, enfermidade e doença, qual a diferença? Nenhuma, hoje para nós, nenhuma, mas espiritualmente sim. Tanto é que a Bíblia fala de enfermidade, quando Jesus curou os enfermos e os doentes. Quando fala enfermos, doenças na carne, no corpo, doença carnal, material. Quando fala em doentes, quer dizer na alma, pessoas às vezes que precisam até de tratamento psicólogo, psiquiátrico, outras coisas. Então existe a doença, existe a enfermidade e a doença, que biblicamente são diferentes. E aí essa semana, conversando com algumas pessoas, eu comecei a pensar em vários textos da Bíblia e fiquei com dificuldade até de ver que texto pregar. Eu não sabia se eu falava sobre Abraão, porque tinha respaldo em Abraão. Eu não sabia se eu falava sobre Moisés. E eu fiquei assim, meu Deus, e fiquei procurando só o texto, conversando com algumas pessoas, e conversando com uma pessoa de uma forma especial. Eu cheguei em casa meditando e fiquei pensando assim: informação versus conhecimento. Você é uma pessoa informada ou você tem conhecimento? Pastor, se for para o dicionário é a mesma coisa, sim, mas biblicamente, espiritualmente, na parte de Deus é diferente. Por quê, pastor? Porque essa mensagem me veio ao coração. Ora, Jesus diz lá em João 8,32: então conhecereis a verdade vos... Quem liberta? A verdade. A gente fala: Jesus, sim, te liberta do inferno, etc, etc. Mas outras verdades também te libertam você. Existem pessoas presas porque, olha, eu acho que um mentiroso não consegue viver em paz. Eu acho que não. Duas pessoas que eu acho que não vivem em paz, com o coração em paz: é mentiroso e fofoqueiro. Eu acho que essas pessoas, eu não sei o que é que elas sentem no coração, porque eu não sou nenhum dos dois, nem quero ser, mas deve ser horrível ser mentiroso ou fofoqueiro. Deve ser horrível, deve ser uma vida angustiante, espiritualmente falando, e essas pessoas devem sofrer muito quando estão sozinhas. Se são realmente convertidas, claro que o Espírito cobram delas. E eu fiquei pensando, e aí conversando com uma pessoa, e talvez você seja assim, eu estou aí talvez no mundo cristão, seja muito grande esse tipo de cristão. Existem pessoas que têm informação. Eu conversando com uma pessoa em especial, conversei com várias, mas com uma pessoa especial, eu cheguei em casa pensando, porque eu não sei se isso acontece com você, se você faz isso, ou se você já ouviu pessoas fazendo isso. Às vezes a pessoa está passando por alguma coisa, ou quer fazer alguma coisa, ou está fazendo alguma coisa, ou fez alguma coisa, e você está passando por alguma coisa, e você fala assim: rapaz, mas a Bíblia diz isso. A pessoa fala: eu sei, mas eu não consigo, mas é difícil. Então, essas pessoas têm conhecimento ou informação? Informação. Eu conversando com uma pessoa e ela passando por determinado problema, e eu deixei a pessoa falar e caminhando, e aí eu falei bem assim: vem aqui, mas biblicamente você está errado, porque a Bíblia diz assim.
E ele falou, eu sei, pastor, eu tenho orado a Deus para mudar isso. Eu falei assim, espera ainda, mas deixa eu te falar uma coisa, essa oração não funciona, porque a Bíblia já dá a resposta. Irmãos, se a Bíblia diz, eu sei que hoje, para aqueles que gostam dessas pregação de alguns da internet, claro, tem homens sérios na internet, essas pessoas que gostam de ouvir o que quer, por isso que tem muitos grupos hoje preparados para isso, pastores fazendo vários tipos de cursos e etc, em todas as áreas da vida, para poder agradar a clientela. Eu jamais quero isso. Existem dois tipos de pregadores, aquele que quer agradar a clientela e aquele que quer agradar a Deus. Eu prefiro sofrer críticas, eu prefiro receber pedradas, mas eu quero falar aquilo que a Bíblia diz. Porque não adianta ninguém te falar, esses dias um jovem pregou aqui sobre isso, ninguém te falar, mas também é assim, você é um ser humano, você é assim, aquela, ok, o psicólogo está certo, mas se ele for cristão, ele vai te caminhar de uma forma melhor, se não for, você está perdido, porque vai acontecer o que a Bíblia diz. Não adianta a Bíblia falar sobre uma coisa, irmãos, pecado é pecado, o que a Bíblia condena, condena e acabou o fim de papo. Agora nós temos um Jesus que perdoa e te dá uma oportunidade de consertar e andar corretamente. Agora, eu não posso orar por uma coisa e querer uma coisa, desejar uma coisa, que Deus já me dá um não na palavra dele, que Deus já diz não na palavra dele. A palavra de Deus é quem prevalece, tudo passará, mas as minhas palavras não há de passar. Então eu preciso ter cuidado. E quando eu ouvi essa pessoa, quando eu falei isso, eu falei assim, ainda bem que a pessoa concordou, o Senhor está certo, o Senhor está certo. Eu falei, pare com essa oração e comece a agir assim, 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 que a Bíblia diz assim, assim, assim sobre isso. E eu fiquei alegre porque a pessoa concordou e disse, está certo. Então, aí quando eu cheguei em casa, eu falei assim, gente, existem cristãos bem informados, talvez seja o seu caso, e existem cristãos que têm o conhecimento. Passou qual a diferença? Vou lhe mostrar de uma forma rápida. Eu me lembro uma vez, de uma forma prática para você entender, trazendo para os nossos dias. Eu me lembro que uma vez aqui um congresso, não me lembro qual foi, eu me lembro do pastor, chegou lá em casa e sempre que vem um pastor de fora, eu fico assim animado para conversar sobre a Bíblia, debater algum assunto tal, eu gosto disso. E aí eu pensei que o pastor ia conversar isso, terminamos de tomar café, sentamos no sofá, e aí ele falou assim para mim, pastor, quantos mil habitantes tem Camaçari? Eu falei, meu Deus do céu, me pegou. Aí eu não me interesso por isso, porque... sei lá, é bom quem tem, quem sabe isso. Eu falei assim, rapaz, já passou de 200. Ele falou, não sei quantos mil. Quer dizer, antes de vir, ele pesquisou a cidade, né? Aí eu falei assim, pastor, e a Ford tem quantos funcionários? Ainda bem que eu não gravei na época, que agora não tem mais nenhum, né? Só alguns só para estar acabando. Aí ele começou esse tipo de pergunta. Eu falei, meu Deus do céu, o cara está bem informado. E eu não sabia nada disso, porque eu nunca nem sei, nem me interessa. Depois ainda pesquisei uma vez para ver, para saber, mas você esquece, porque são coisas, um assunto que você não interessa, não vai me levar a nada. Me interessa saber quantos empresários tinha Ford, e agora ela vai e fecha. Onde é que eu vou agora colocar essa informação? Então, qual a informação que me vai me ensinar alguma coisa? Então, esse pastor, tudo bem, ele estava mais informado de Camaçari do que eu. Mas... se soltasse ele em Camaçari, ele não ia acertar, chegar em lugar nenhum. Aí quando eu comecei a falar, então essa cidade é enorme, eu falei assim, preste atenção que isso aqui faz sentido o que eu estou falando, informação versus conhecimento. Estou dando um exemplo prático. O que é que acontece? Aí eu comecei a falar, mas essa população toda que você falou aí, essa quantidade, não é na sede, porque Camaçari tem muitos distritos e grandes. Aí eu falei com ele, aqui tem um lugar chamado Jauá, que é uma cidade praticamente, tem um lugar chamado Arembebe, que é uma cidade praticamente, tem um lugar chamado Guarajuba, que é praticamente uma cidade, Monte Gordo, praticamente um interior pequeno. Aí comecei a falar assim, ele falou, vixe, e é... Aí eu falei, quando eu comecei a olhar esses irmãos, eu falei, olha o que é informação. Então esse pastor estava bem informado, mas não tinha conhecimento nenhum da cidade. Na verdade, no conhecimento, aí eu lembrei do irmão Nicodemos. Eu acho que Nicodemos, lá quando ele vai lá, quando Jesus vai ser sepultado, que ele ajuda lá, eu acho que Nicodemos, ele tinha um respeito por Jesus. Nicodemos, ele era mestre, ele era membro do Sinédrio, era mestre de Israel, então era um homem bem informado na lei. Mas acontece que o seguinte, que a lei dos judeus, eles criaram a média, se eu não me engano, não sei se o pastor Alan lembra, eu não sei se foi 150 ou foram 190 leis em cima da lei para burlar a lei.
Ou seja, eu acho que você já leu isso na Bíblia, Jesus falando. A Bíblia dizia que era para honrar pai e mãe. Aí os judeus naquela época, alguns para não ajudar o pai e a mãe, o que que eles bolaram? Eles bolaram aquela lei do Corban, aquilo que eles consagravam a Deus, eles não podiam dar o pai nem a mãe. Então eles pegavam para não dar nada a ninguém, consagravam tudo a Deus e comia sozinho, e o pai e a mãe não tinha nada. E aí Jesus veio e condenou essa lei deles. Então Nicodemos era um homem muito bem informado. Jesus se espanta, se você olhar o versículo 10, aí Jesus fala assim: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Ou seja, o que Jesus está falando? Olha, você lê a Bíblia, para nós hoje, você lê a Bíblia, você ouve pregações, você só está pegando só informação, está se tornando um crente bem informado, mas sem nenhum conhecimento. Conhecimento nesse sentido é a prática, como eu, esse pastor. Ele, em termos de informação, claro, ele pesquisou antes de vir na viagem, como a gente faz. Eu acho que todo mundo aqui que viaja faz isso. Toda vez que eu saio de férias com o Jô, por exemplo, eu pesquiso a estrada, eu pesquiso as cidades, eu pesquiso o lugar para onde eu vou, eu olho o hotel que eu vou, o que é que tem. Ele fez o mesmo, foi sábio, né? Foi inteligente, aliás, veio, mas ele só tinha informação, e eu tinha conhecimento. Quem ganha mais, eu ou ele? Eu, porque eu aqui eu ia sair, eu não ia me perder. Se ele for sair, ele ia se perder. É a mesma coisa no reino de Deus. Quem tem só a informação vai se perder, vai para o inferno. Nós precisamos ter conhecimento, conhecer, nesse sentido, conhecer e viver. Ou seja, Nicodemos, ele não conhecia, um homem bem informado, muito bem informado, pelo texto bíblico, pela leitura bíblica, você percebe que ele respeitava Jesus. Eu acho que não tinha como Deus, ninguém sabe a história de Nicodemos no final, mas você percebe que ele tinha um respeito a Jesus. Eu não sei se foi seguidor, não foi, que ele foi ter com Jesus à noite, tudo indica, a Bíblia não diz, mas tudo indica que com medo do pessoal do Sinédrio, que ele fazia parte do Sinédrio, ele era mestre ali entre os fariseus, ele pode ter ido para ninguém criticar, então ele foi escondido, foi à noite para ninguém ver, tudo indica que foi isso. Mas aí Jesus falou: rapaz, é como brasileiro, qual é a nossa comida básica? Qual é? Arroz e feijão, né? A base do nosso prato não é arroz e feijão? Sim ou não? Qual é o nosso prato base? Eu não falei comida baiana não, brasileiro. Não é arroz e feijão? Tá bom, talvez um ou dois não goste, mas a grande maioria, se ficar uma semana sem comer feijão e arroz, meu Deus do céu, quando a gente viaja, quem viaja aqui de férias, sabe disso. Eu mesmo gosto muito de comida caseira, eu não troco comida chique nenhuma de restaurante por uma comidinha caseira, não troco mesmo. Eu não vou trocar uma galinha caipira por aquelas galinhas verde rico, que é cheia de presepada, de queijo, não sei o que, não, me dá uma galinha caipira, bem gostosinha, a molho pardo não, mas sem molho pardo, normal, melhor do que. Então, qual é o nosso prato base? Feijão com arroz. Qual brasileiro, mesmo que não come, que não conhece feijão e arroz, conhece feijão e arroz, sabe o que é feijão e arroz? Não sabe o que é bom, porque quem não come feijão e arroz não sabe o que é gostoso, tem nada melhor que feijão e arroz. Então, quer dizer, Jesus falando: Nicodemos, você conhece tudo, você é mestre, você faz parte do Sinédrio, você conhece a lei, você ensina a lei, e você não conhece o básico da fé em Deus, o básico. Aí o que acontece? E Nicodemos, acontece isso com a gente. Eu percebi que muitos cristãos, nessas pessoas que eu conversei, eu percebi que eles tinham informações, e veio uma preocupação com você, comigo, com todos nós, e precisamos parar e pensar. Tem pessoas que vêm num culto e saem bem informado, tem pessoas que lêem a Bíblia e ficam bem informado. Pastor, qual a diferença? Muito. Qual é o que tem conhecimento? É aquele que quando vê que Deus fala, ele não quer saber. Gente, é melhor pagar o preço para obedecer do que pagar o preço da desobediência. Sim ou não? Com certeza. Às vezes você fala assim: mas fazer isso aqui é difícil, eu tento e etc. Aí você prefere a facilidade de fazer outra coisa, de andar de outra forma. Deixa eu te falar aqui uma coisa: tudo bem, você pode estar legal, está indo tudo bem, tudo legal, mas lá na frente, o preço da desobediência à palavra de Deus vai ser um preço maior, vai ser pior para você. É melhor pagar o preço, é melhor se apertar, é melhor fazer qualquer coisa para fazer
a vontade de Deus. Miriam e Alexandre, cadê eles dois? Depois vão dar o testemunho aqui, já estão de volta aqui para Camaçari. Miriam e Alexandre voltaram a ser membros da Shekinah, voltaram a ser moradores de Camaçari. Para quem não sabe, vieram passear, resolveram ficar. Eu já sabia disso, eles sabem que eu falei antes deles viajarem. Quando eles foram viajar, Miriam e Alexandre, posso falar aqui rapidinho, Alexandre? Depois ele dá o testemunho dele melhor. Quando Alexandre e Miriam chegaram aqui, eles estavam sentados ali onde Denise está mais ou menos, ou mais atrás um pouco. Eu acho que mais ou menos ali assim, não, onde Selma está mais ou menos. Aí eu falei bem, aí Deus me deu uma visão sobre eles. Não conhecia, só tive a visão, fiquei calado. Passou alguns meses, eu fui e falei para eles. Tudo bem. Quando chegou na época deles irem embora, era o sonho deles voltarem para Minas. Quando chegou perto, eu tive uma visão de Deus e ele também teve. Aí ele marcou um gabinete, aí bateu tudo que Deus tinha falado para já havia falado para eles também. Eu disse assim para Alexandre e Miriam, olha, chegou o tempo que vocês podem ir, Deus abençoa a ida de vocês. Eles ficaram felizes, alegres, tarará, 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 e meu coração pesado, porque Deus falou assim para mim, mas não é a minha vontade, mas eu abençoo. Aí entra aquele Romanos 12, a nossa vontade ela pode ser boa e agradável, mas a de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa nunca vai ser perfeita. Aí eu falei assim, poxa, e agora eu falo ou não falo? E aí eu fiquei assim, liguei para a Miriam, falei, Alexandre, eu não sei se eu falei pessoalmente ou se foi por telefone, falei, eu vou falar, vá para depois, para não deixar depois que acontecer, falar, agora que aconteceu, que o pastor vai falar, isso não é profeta então. Aí eu peguei e liguei e falei, olha, vocês podem ir para Minas, tranquilo, tá aí o casal, que são testemunhas, podem ir tranquilo, tá? Não está indo debaixo de maldição, Deus abençoa a ida de vocês. Agora tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês saberem que vocês estão na igreja onde tem profeta. Se você perguntar a Deus, e qual a tua vontade? Deus vai falar que vocês fiquem. Essa é a vontade de Deus, que vocês fiquem. Eu achei bom eles terem ido, que se eles não tivessem ido, eles não iam entender isso hoje. Hoje eles entendem. Hoje eles sabem que ficar aqui teria sido melhor. E aí o que acontece? Não aguentou a saudade do pastor. Chegou lá, não procuraram a igreja, queria encontrar um pastor igualmente em mim, não encontrou. Todo lugar que chegava, o pastor era barrigudo, o pastor era feio, e eles queriam um pastor que usasse cavanhaque, e queriam um pastor que fosse cheiroso. Aí ia gerar um pastor, estava com perfume da Avon, queriam um pastor que usasse outro tipo de perfume, e começou aquela agonia atrás de pastor, não encontrava um pastor. Aí queria um pastor da minha cor, só encontrava negro ou branco demais, ou loiro, aí não quero, eu quero o pastor Roberto. Aí encontrou uma vez um parecido comigo, foi perguntar, o nome do cara era José Carlos, ele falou, não, eu quero Roberto, pois até Roberto Carlos, mas que seja Roberto. E aí nessa agonia toda, não encontraram, e aí resultado, vieram passear para matar a saudade da minha barba. Aí quando para matar a saudade dos irmãos, claro, né, da igreja, isso é brincadeira. Aí quando eles chegaram, resolveram não voltar mais. Então, qual a vontade de Deus que prevaleceu? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E eu fazia assim a oração, quando eles foram embora, eu sabia que eles iam voltar, aí eu fazia, Senhor, quando eles voltarem, Senhor, que a bênção para a vida deles sejam 3 vezes mais, que nós sejamos bênção na vida deles 3 vezes mais, e que eles também sejam bênção 3 vezes mais do que o que eles foram. E eu, tanto é que eu orava assim, eu sabia que eles iam voltar, não tenho dúvida. Eu tenho uma testemunha aqui que eu falei para essa pessoa antes, eu vou te falar, para você ser minha testemunha, Miriam e Alexandre vão voltar. Eu sabia. Então, irmãos, veja só, eles tiveram o que? O conhecimento, eles reconheceram a vontade de Deus. Existe cristão que ele tem ele é muito bem informado. Semana, várias pessoas concluíram a leitura bíblica, graças a Deus. O de Camila, eu confundo os dois, tem Davi e Felipe, o menor é Davi concluiu, a irmã Verônica concluiu, vários outros irmãos estão concluindo, outros vão concluir logo, e
eu falo a você que está lendo a Bíblia, não se encha só de informação bíblica, se encha de conhecimento bíblico. Qual a diferença, pastor? Eu vou ser informado, mas vou viver aquilo do que eu sou informado. Essa é a diferença. E Nicodemos não tinha. Nicodemos era mestre. Ele fala: tu és mestre, não sabe? Ou você que lê tanto a Bíblia, você que lê a Bíblia, você diz que é cristão. Pastor, o que isso significa? O que é que eu faço para ter esse conhecimento? Só o conhecimento, irmãos, é que vai nos ensinar quem é Deus. Quem não tem conhecimento, quem não vive a palavra de Deus, não vai ter experiência com Deus, não vai saber quem é Deus. Vai ter informação sobre Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Amém? Amém? Não, misericórdia. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra. Deus é um Deus de palavras, sim ou não? Sim, Deus não é moleque. A palavra dele que ele dá acabou, a palavra dele está aqui, não volta atrás, não volta vazia. Então, aqui quando eu entrego a minha vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus entra em mim. Por mais que eu queira fazer coisa errada, claro que vou ter vontade, todos nós temos fraquezas, mas eu jamais vou permitir que nada em meu coração seja maior do que Jesus. Eu só tenho conhecimento de Deus, só conhece a Deus quem quer ter o conhecimento de Deus, ou seja, quem quer obedecer a Deus. Conhecimento no sentido de viver. Olha, eu estou vivendo isso, mas a Bíblia diz isso, então eu vou lutar, eu vou pagar o preço, eu vou sofrer, mas eu vou fazer como Deus diz. É melhor, grave seu coração, é melhor pagar o preço para ser obediente do que depois pagar o preço pela desobediência. Só o conhecimento nos ensina a viver com propósito, nos mostra a razão da nossa existência, quem somos, de onde viemos, quem somos, o que estamos fazendo aqui, para onde iremos. Só o conhecimento na palavra de Deus vai nos revelar todas essas coisas. Nos ensina, o conhecimento da palavra de Deus nos ensina a harmonizar o nosso corpo, alma e espírito. Tem gente que faz uma bagunça com a vida, não é verdade? Eu converso com muitas pessoas e às vezes eu fico assim escutando, aí você percebe assim, uma confusão na vida de algumas pessoas, e eu às vezes fico assim, orando e pensando, e como tivesse tem pessoas que começam a conversar com você, e você vê como se fosse aquele novelo. Quem faz crochê aqui, as amigas do crochê devem saber, aquele novelo que é todo enrolado, que eu falo, meu Deus do céu, como é que vai desembolar isso aí? E a pessoa, a vida espiritual dela está bagunçada, ela não tem separação do que é corpo, alma e espírito. Nós temos corpo, alma e espírito, e precisamos saber disso, e todos os três têm que estar em sintonia, em harmonia, e o conhecimento da palavra de Deus nos dá essa sabedoria. Não é verdade? Tem cristão que condena quem toma cerveja e está bebendo Coca-Cola. Fique quieto, que você está mais errado do que ele ou igual. Não é verdade? Então tem que ter cuidado. Por quê, pastor? Porque a Coca-Cola faz mais mal do que a cerveja. A cerveja é escândalo, não pode beber, vai escandalizar. Estou falando que é para beber, não. Estou falando que é igual. Uma escandaliza e a outra prejudica. O nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus, temos que cuidar bem dele. Se eu tenho pressão alta, eu vou ter que cortar o sal. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Se ele é templo do Espírito Santo de Deus, eu vou valorizar o meu corpo, vou valorizar a minha saúde. Se a gordura me faz mal, eu vou fazer uma dieta. Não é verdade? Ponto. Se eu tenho algum problema, eu vou procurar um médico. Cuidar do meu corpo, cuidar da minha alma com boas conversas. Eu não vou querer ouvir bobagem, nem vou querer estar falando bobagem. Eu não vou dar ouvido a coisas tolas, bobas, fúteis, vãs, que eu não sei se é verdade ou se é mentira. Ouvir pessoas que não querem conversar coisas boas. Vou alimentar minha alma com boa leitura, com boa música, com boas conversas, com um bom livro. É assim que se alimenta a alma. Nossa alma, a gente se alimenta ela com boas conversas, com pessoas que gostam de conversar coisas boas, compartilhar coisas que traz edificação, que traz um verdadeiro conhecimento. Não é errado ter informação, é bom ter informação, mas ter conhecimento, não só informação. Os jovens de hoje se enchem de informação, cheios de informação. Eu acho que quem gosta de celular aqui não recebe menos de 200 informações por dia. Segundo os especialistas, à noite não está com 10 na cabeça.
de tanta informação que recebe durante o dia. Quem quer conhecimento foca em algo e quer conhecer aquilo, e o que ele faz vai fazer bem feito. A pessoa sabe separar as coisas do Espírito. O que é de Deus, dá a César o que é a César e dá a Deus o que é de Deus. Foi a resposta de Jesus para os fariseus. Dê a você o que é seu, mas não deixe de dar a Deus aquilo que é de Deus. Tem coisa na sua vida que é de Deus, o seu espírito tem que estar em comunhão com Deus 24 horas por dia, e tem que saber separar isso. O tempo de Deus é o tempo de Deus, o tempo da leitura da palavra, o tempo da leitura da palavra. Você tem sua hora para trabalhar, você tem sua hora para estar com a sua família, você tem sua hora para realizar os seus propósitos, mas você tem a sua hora de Deus, o seu momento de Deus. Isso é conhecimento. O conhecimento de Deus nos dá essa separação. Nós fazemos uma academia para ficar mais bonitinho, claro, é vaidade, essa vaidade faz bem. Nós tomamos, como é que é aquele negócio que a gente passa no rosto, limpeza de pele, tomamos massagem linfática, para quê? Para ficar com o corpo mais decente. Claro, não há pecado cuidar do corpo, cuidar da alma, gostar de ler, gostar de ver bons filmes. Final de semana, pipoquinha lá, com a família ou sozinho, como você quiser, assistindo um bom filme. Eu aconselho aquela série Lupin, é maravilhosa. Escreve Lupin, mas se lê Lupin. Umas 70 séries boas tem aí agora, mas você tem nada disso, pode tirar o lado do espírito. Eu conversando com a irmã aqui, não vou falar o nome dela não, mas só falando alguns já vai saber quem é. Estava toda animada, toda alegre, falei assim: ai meu Deus, tem séries que são maravilhosas. Eu estou viciado em série agora, e se achando toda bam, né? E PPP, assisti tal, começou a falar um bocado de série, e nomes em inglês, que ela sabe falar inglês. Aí pererê, eu falei assim: peraí, então, você está onde na Bíblia? Eu falei: as séries estão tomando tempo da leitura da Bíblia, tem alguma coisa errada com essas séries. Então, diminua um pouco as séries aí e dê o tempo de Deus. Nós temos nosso tempo para tudo, e o tempo de Deus. Então, quem tem conhecimento do Evangelho, sabe separar o que é do corpo, o que é da alma e o que é do espírito. E vive uma vida plena, uma vida gostosa. Talvez não vamos conseguir ser felizes, mas seremos pessoas satisfeitas. Estaremos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Eu fico feliz com isso. Você é feliz? Não, mas sou feliz por ser um homem contente. Eu sou uma pessoa contente. Eu sou contente com o que Deus me deu e me dá. Eu sou uma pessoa contente. Agora, conhecimento é que dá isso. Informação não dá. E eu vi essa semana várias pessoas falando, várias pessoas, passando por alguma coisa, e quando você fala: mas rapaz, eu sei que a Bíblia diz. Quer dizer, ele tem informação. Pô, velho, mas se tu sabe, então, é isso que Jesus fala para Nicodemos. Olha, você, mestre Israel, não sabe, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Que isso quer dizer, gente? O que é novo nascimento? O que é nascer de novo? Nicodemos, sendo mestre, não sabia o que é nascer de novo, gente. Nascer de Deus, nascer do alto. E eu já falei isso aqui. Quando você nasceu, sua mãe lhe ensinou a andar, sim ou não? Sua mãe lhe ensinou a comer, sim ou não? Quem lhe dava banho? Sua mãe. Assim é nascer de Deus. Deixa Deus cuidar de você no mundo espiritual. Então, nascer de novo, quer nascer de novo, é nascer do alto. Eu agora conheci o Evangelho, é agora o Evangelho que é o meu guia. A Bíblia agora é o meu livro de fé, de confissão, de prática. Esse agora é o livro que eu acredito. O que eu desejo, que a Bíblia diz que é errado, eu vou ficar com a Bíblia. Nascer de novo, nascer do alto, receber conhecimento de Deus. Aí Jesus fala: poxa, Nicodemos, você é mestre em Israel, você é membro do Sinédrio e não sabe a base da lei. E já era da lei: amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Você não sabe o que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito é nascer do alto, nascer de Deus. Agora o Evangelho é quem me guia. Agora o Evangelho é a minha base. E como adquirir o conhecimento? Só conhecendo a verdade e querer viver a verdade. A vontade de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é o mestre da verdade. Jesus é a verdade absoluta.
Alguns filósofos falam que não existe verdade absoluta. Existe. Jesus é a verdade absoluta. Nele só há verdade. Nele só encontramos a verdade. E nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus. Por isso a mensagem dessa noite é um conselho a você. Não queira ser um crente bem informado. Queira ser um crente de conhecimento. É uma pessoa lhe pedir um conselho, que está passando por algo, e você poder falar, não, isso aqui está errado. A Bíblia diz que é assim. Aí você tem conhecimento. Agora, se você ainda é daquele que fica assim, eu sei que está errado, eu sei que Deus diz isso, eu sei que a Bíblia diz isso, eu li, eu já ouvi. Então você é uma pessoa informada, você não tem conhecimento. Informação versus conhecimento. Você é um cristão bem informado ou é um cristão com conhecimento tremendo? A minha oração para a minha vida é que Deus me faça cada dia um cristão conhecedor, que vive a palavra de Deus. A minha oração para a tua vida nessa noite é que Deus faça de você não um crente bem informado, mas um crente de um grande conhecimento. E a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento dos homens e de Deus. Você pode ter conhecimento, e é necessário ter conhecimento. Ou você pode ter informação, é necessário ser bem informado, mas com conhecimento. Quando você vem na igreja, que Deus fala da tua vida através do pregador, aí você sai daqui com aquela informação que Deus falou com você. Lá fora vai mostrar se você vai ser uma pessoa só bem informada ou uma pessoa que vai adquirir conhecimento. Se a partir daquele dia você colocar aquilo em prática. Eu quero viver isso que o ministrador ministrou, que Deus ministrou através do ministrador. Você é um cristão que está buscando conhecimento. Não queira só ser um crente bem informado. Eu li a Bíblia toda, glória a Deus. Eu também estou lendo a terceira vez esse ano, pela terceira vez. Eu ainda vou passar muita gente que está na primeira vez ainda. Isso é vergonha para você. Tá? E não adianta ler para ter só informação, não. Ler para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Fiquemos de pé.